O Brasil em relação aos desaparecidos. 226 pessoas desaparecem todos os dias no país. Para a ONU, Organização das Nações Unidas, quanto mais tempo a pessoa permanece desaparecida, mais vulnerável se torna, correndo risco de exploração ou de abusos. E isso se agrava quando se trata de crianças ou adolescentes. Mais de 82 mil pessoas nos últimos 2 anos desapareceram, sendo 60% dessas vítimas do sexo masculino. A Lei número 11.259, de 2005, determina a investigação policial imediata em casos de desaparecimento em qualquer idade. Essa inovação tornou mais celebre a busca. Anteriormente, o comum era esperar entre 24 e 48 horas após o desaparecimento para que se iniciassem as buscas. Esse procedimento se tornou ineficaz porque ficou comprovado que, quanto maior o tempo que a pessoa fica desaparecida, maior é a dificuldade para encontrá-la. O número de solicitações de localizações por familiares de pessoas consideradas desaparecidas aumentou em 75% durante a pandemia do coronavírus na capital paulista. Entre os meses de março e maio de 2020, foram registrados 290 pedidos de busca. Possíveis causas para um desaparecimento: alcoolismo, fuga do lar em função de conflitos familiares, transtornos mentais, uso de drogas, situação constante de violência. Em 2017, de acordo com dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, foram registrados em todo o Brasil 82.684 desaparecimentos, aumento considerável comparado a 2016, que registrou 71.796 casos de pessoas desaparecidas. São 226 desaparecidos por dia. Como esse tema é tratado em outros países? Por ser um tema relativamente amplo e não ter uma legislação definida, é difícil encontrar muitos dados na internet, mas essa questão é um tema presente em diversos países, assombrando milhares de famílias diariamente. Os números ainda são mais chocantes ao se tratar de crianças, já que, pela uma pesquisa feita pela Unicef, mais de 1,2 milhões de crianças desaparecem e são vítimas do tráfico humano por ano. Quando uma criança desaparece, existem diversas possibilidades, como fuga, rapto, crime, pedofilia, prostituição, entre outros. Devido à inconstância de dados em diversos países, é difícil estimar exatamente quantas crianças estão desaparecidas no mundo, pois varia muito de país o comportamento que as autoridades têm sobre esse assunto. Nos países mais desenvolvidos, por exemplo, existe a divulgação pela internet ou pelo jornal dos dados das crianças. Mas em países menos desenvolvidos, como alguns da África e alguns da Ásia, não existem dados. Aqui temos alguns exemplos de como esse assunto é tratado nos Estados Unidos e na Europa. Por exemplo, nos Estados Unidos, a maior parte dos 450 mil desaparecimentos de menores comunicados anualmente são, na realidade, fugas. A ausência de estatísticas oficiais torna ainda mais difícil falar de números exatos e, consequentemente, criar medidas para impedir esse terrível problema. Admitindo que o problema é complexo e multifacetado, a Comissão Europeia explica no seu site que os dados sobre os desaparecimentos de crianças nos 27 estados da União Europeia estão organizados a nível nacional e que seu acesso é difícil. Uma das estratégias mais utilizadas pelo governo estadunidense é a divulgação e utilização de sites que informam os dados dos desaparecidos e onde o mesmo foi visto pela última vez. Uma ação possível para amenizar o problema dos desaparecidos no Brasil é recorrer ao Ministério da Justiça, que é o responsável pela manutenção da base de dados sobre o desaparecimento das pessoas, para a criação de um banco de dados nacional e unificado, visto que nem todos os estados disponibilizam dados sobre desaparecimentos e não existe um dado oficial sobre quantas crianças e adolescentes desaparecem por ano no Brasil. Essa ação é possível por meio do estabelecimento de um mecanismo nacional que tratará de pessoas desaparecidas e de seus familiares, centralizando e compartilhando assim as informações em relação aos desaparecidos e promovendo uma atenção psicológica e psicossocial para a necessidade dos familiares.
Tendo em mente que o Brasil é um país bem atrasado em relação a esse assunto, essa criação de um banco de dados irá promover uma gestão de dados centralizada e eficiente, esclarecendo assim o destino dos desaparecidos e respeitando o direito de saber dos familiares, além de oferecer esse apoio psicossocial às famílias que passam por estados de dúvida e angústia que podem gerar em sofrimento psicológico e até adoecimento físico. A falha na investigação dos desaparecidos e a falta de integração entre os órgãos públicos acaba dificultando o cruzamento de dados e estimula um poder público que muitas vezes é omisso em relação aos desaparecidos e os encaram como uma mera estatística e meros números, mostrando a realidade brasileira de que quem investiga são as próprias mães. E a criação desse banco de dados torna essa procura pelos desaparecidos mais centralizada e eficiente. Na série Bom Dia Verônica, da Netflix, mostra uma mulher que trabalha como escrivã na Delegacia de Homicídio de São Paulo e, após vivenciar um suicídio em seu local de trabalho, acaba se envolvendo ao caso e semelhantes, até que descobre um que incluíam cerca de 20 mulheres desaparecidas e todas vistas pela última vez na rodoviária. E ao longo do enredo, ela notou a influência da polícia e da corrupção sobre o caso, o que condiz muito com a realidade brasileira. Na série Dark, exibida na plataforma Netflix, apresenta o desaparecimento de um jovem e, com isso, acaba causando diversos conflitos para e entre sua família, pela precariedade do sistema de segurança pública e assistência psicológica aos familiares. Pode-se fazer uma analogia aos serviços que o órgão responsável do país disponibiliza a esta situação. Filosofia hegeliana. O Estado é como um pai e tem o dever de proteger seus filhos. Associa-se à questão dos recursos básicos em que o governo devia disponibilizar em relação aos desaparecidos para com os envolvidos. Tomás de Aquino. Todas as pessoas de uma sociedade democrática têm a mesma importância. Refere-se ao fato de que há pouca repercussão sobre o assunto e à concepção de que é um problema silenciado.